Supremo Tribunal Federal estima que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve começar a cumprir pena até dezembro deste ano. Condenado a 27 anos de prisão, a tendência é que o ex-presidente só irá a centro de detenção quando a defesa não puder mais recorrer. A condenação do ex-presidente foi confirmada com o voto da ministra Carmen Lúcia, que formou maioria após os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O único voto divergente da turma foi do ministro Luiz Fux. Vamos rever agora como foi o voto de cada ministro. Pela ordem de votação, nós vamos começar com o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, que levou cerca de 5 horas para concluir o voto dele. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18/2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. Na sequência, quem votou pela condenação de Bolsonaro e os outros 7 réus da trama golpista foi o ministro Flávio Dino, que fez um voto mais objetivo. Então, nós estamos aqui, e é isso que o presidente conclui dizendo, fazendo o que nos cabe, cumprindo o nosso dever. Isso não é ativismo judicial, isso não é tirania, não é ditadura. Pelo contrário, é a afirmação da democracia que o Brasil construiu sob o pálio da Constituição de 88. É como voto, senhor presidente. Acompanhando o relator com afastando as preliminares para facilitar a vida da secretária da sessão. Afastando as preliminares, acompanhando o relator quanto ao juízo condenatório que fez, com a ressalva de participação de menor importância para os réus Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio. O voto mais demorado e detalhado foi do ministro Luiz Fux, o terceiro a votar e o único divergente da turma. Foram essas alegações, no meu modo de ver, infundadas, que por meio delas o Ministério Público não logrou apontar absolutamente nenhuma prova que Jair Bolsonaro tivesse algum vínculo com os sujeitos que invadiram o prédio público na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. A rigor, não apresentou provas de vínculos do ex-presidente com os participantes das manifestações de novembro e de dezembro, sem contar essa de 8 de janeiro. Não há provas, portanto, da alegação da acusação de que o réu teria liderança sobre o movimento golpista ou um controle exercido sobre os manifestantes. Segundo a própria peça ministerial, o réu Mauro Cid declarou: não, o presidente nunca deu nenhuma orientação para mim com relação aos manifestantes. Eu não tinha contato com nenhum manifestante, nunca tive, nem com liderança, nem com ninguém nos acampamentos em frente aos quartéis. Cid igualmente disse que Jair Bolsonaro nunca mobilizou os manifestantes. Também não há nenhuma prova que Jair Bolsonaro teria vínculo com perfis nas redes sociais que convocaram seguidores para o que chamavam de Festa da Selma, com os dizeres: liberdade não se ganha, se toma. É uma foto de manifestações ocorridas. Uma página, senhor presidente, ocorridas em 17 de junho de 2013,
quando a rampa e a cúpula do Congresso Nacional foram tomadas por milhares de pessoas. Reitero sobre este ponto os argumentos já expendidos anteriormente, no sentido de que o ex-presidente já não ocupava mais o cargo de presidente da República em 8 de janeiro de 2023, motivo pelo qual não possuía posição específica de garante. Para evitar repetições, apenas ressalto novamente que os pressupostos indispensáveis à caracterização do crime omissivo impróprio não foram demonstrados. Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. É ônus do Ministério Público demonstrar que os membros da alegada organização estruturada, permanente e estável devem colaborar com a unidade de desígnios para a prática de uma série indeterminada de delitos. Nada disso restou demonstrado nos autos, conforme exaustivamente exposto. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. O voto da única mulher da primeira turma, da ministra Carmen Lúcia, formou maioria, portanto, para a condenação do ex-presidente e dos outros réus da trama golpista. Mas eu tenho por comprovado pela Procuradoria-Geral da República que Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. O procurador alegou que teria estruturado na propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos e seus representantes, a instrumentalização de instituições de Estado, a cooptação de comandos militares para a instituição das providências antidemocráticas de intervenção, planejamento de atos de neutralização violenta de agentes públicos, instigação das manifestações. E o que mais se alega para tentar desfazer o que foi acusado é que não há formalmente assinatura. Até onde a gente tem de algum conhecimento da história, realmente, passar um recibo no cartório do que está sendo feito não é bem o que acontece nestes casos. É diferente do alegado, aliás, ele não foi tragado para o cenário das insurgências, ele é o causador, ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção ou tomada do poder. Então, eu tenho para mim que há um acervo enorme de provas a indicar os planos de tomada do poder pela ruptura institucional ou pela permanência forçada, o que não ficou no mundo das ideias, nem de registros particulares. Os documentos apreendidos, por exemplo, sobre a minuta do golpe, em muitas cópias, são compartilhados por mensagens, são editados, são discutidos em reuniões, são exibidos em projeções. O que se afirma que foi resumido por fulano só corrobora mais e mais e, portanto, não se cuidam de atos preparatórios. Os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado não são instantâneos, como nós já desde algum tempo estamos concluindo nos julgamentos que já aconteceram sobre esses fatos, e
a permanência do estado de ilicitude, no caso, demonstra a prática de atos de natureza executória na tentativa de golpe de Estado, na tentativa de abolir o Estado democrático de direito, com um detalhamento enorme, inclusive, de provas. No caso da propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos, como aqui ficou largamente demonstrado, esta participação do réu, que deu início efetivo a essas ações de propagação, atingindo exatamente um grupo muito grande da sociedade brasileira, é permanente de junho de 2021 até o acontecimento que nós temos como sendo o ponto culminante deste processo. Então, eu não vou reler de jeito nenhum cada um dos documentos, presidente, mas apenas considerar que as provas... Sabia-se de que não havia fraude alguma nas urnas, a pressão feita para que não se concluísse sobre isso em documento oficial, como se tem em relação à Justiça Eleitoral e que foi levado ao ministro, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pelo Paulo Sérgio, que é um dos réus. Tudo que a gente tem demonstrando rigorosamente este encaminhamento no mesmo sentido. E a mesma coisa, a instrumentalização de instituições de Estado, que aqui também fica demonstrado. Quer dizer, são objetivas as provas pela atuação do réu, no sentido de promover, provocar, pressionar para o desvio de finalidade com propósitos de erosão democrática das instituições, valendo-se dos agentes, e isto nós tivemos a saciedade. Nós que estávamos no Tribunal Superior Eleitoral em 2022, ministro Alexandre como presidente, procurador-geral da República como o vice-procurador-geral eleitoral, somos o tempo todo testemunhas não da causa, mas pudemos assistir como isso aconteceu e que não pode ser desmentido porque são fatos. O último a votar nessa quinta-feira foi o ministro Cristiano Zanin, e ele também seguiu o voto da maioria dos colegas pela condenação de todos os réus que estavam sendo julgados. Então, por esses fundamentos, também entendo que a pretensão punitiva deve ser julgada procedente em relação a esse réu. De modo que com essa apresentação do voto, eu concluo que estou acompanhando integralmente o ministro relator Alexandre de Moraes para julgar integralmente procedente a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Esse é o voto. Agora, nesse momento, eu devolveria a palavra ao eminente ministro relator para dar continuidade a fase da dosimetria da pena, uma vez que temos a maioria formada aqui, inclusive acho que em todos os votos constam condenações em diferentes extensões. Então, impõe-se agora irmos para a fase da dosimetria da pena. Bom, já que ele falou ali da dosimetria da pena, vamos conferir agora as penas de cada um dos condenados da trama golpista. Olha aí, nós temos, portanto, as penas de prisão dos condenados, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses. Já Walter Braga Neto, 26 anos. Almir Garnier, 24 anos. Anderson Torres, seguindo Almir Garnier, ao mesmo tempo, 24 anos também. Augusto Heleno, 18 anos e 8 meses. Paulo Sérgio Nogueira, 19 anos. Alexandre Ramagem, 16 anos, 1 mês e 15 dias. E Mauro Cid, 2 anos, em regime aberto. Tá aí, portanto, as penas de cada um dos acusados, portanto, nessa trama golpista, agora dos condenados já, né? E após essas condenações, muitas perguntas ficaram no ar, né? Como, por exemplo, quando o Bolsonaro vai ser de fato preso? Há possibilidade ainda de recorrer? Quais são os prazos? Bom, para responder a estas perguntas e nos ajudar também a entender mais sobre estes trâmites agora, nós convidamos para conversar conosco o advogado Paulo Cruzara, ele que é advogado criminalista.
Paulo, boa noite para você, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Tempo News. E aí, diante de tantas perguntas que as pessoas estão se fazendo, Paulo, eu já começo te perguntando, essa condenação de Jair Bolsonaro e também desses outros 7 réus, ela cabe a algum recurso? Ou seja, a defesa pode recorrer? Primeiramente, boa noite, Círio, boa noite a todos que nos ouvem nesse momento. Agradeço o convite para que está comentando, né, um julgamento tão importante. Bom, então, desse acórdão cabe embargos de declaração. O que é os embargos de declaração? É um recurso que não tem o condão de mudar o resultado do julgamento, mas apenas esclarecer, né? Principalmente votos desse tamanho, né? É comum que possa haver pequenas contradições, pontos que não ficaram esclarecidos totalmente, para que a sentença seja cumprida, né? De forma mais segura, né? Para esclarecer esse acordo, essa sentença. Bom, existe uma dúvida aí, né? Cabe embargos de infringência? É isso que todo mundo quer saber, né? Porque o que é os embargos de infringência? Quando há uma divergência, ele estende o julgamento para o plenário, né? Há um outro julgamento, dessa vez no plenário, contando com os 11 ministros, para decidir a mesma questão. Só que o que acontece? O regimento interno só fala que cabe quando há divergência. O Supremo, em outra ocasião, quando julgou o Paulo Maluf, ele estabeleceu que só cabe esses embargos de infringência das turmas para o plenário quando há pelo menos 2 votos absolutórios. Então, mas isso não está escrito em nenhum lugar. Isso foi um julgado, um precedente de um caso só. Então, o que todo mundo quer saber vai caber os embargos de infringência? Eu acredito que não. Né? Os advogados, principalmente do Bolsonaro, já deram entrevista falando que vão entrar com os embargos de infringência. O ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, deve negar, e eles ainda têm a possibilidade de agravar essa decisão, né? Que é questionar esse não seguimento do recurso. Então é um recurso para questionar o não seguimento de um recurso, que também há dúvida se ele deve ser julgado na turma ou no plenário. Então nós temos aí vários caminhos do que pode acontecer, e realmente é o que todo mundo quer saber, porque não há uma jurisprudência suficiente para a gente falar o que vai acontecer ou não. Mas a gente já pode definir que mudar o resultado, reverter o resultado desse julgamento não é possível, né? Pelos embargos de declaração, impossível. Aí cabe a dúvida dos embargos de infringência. Na atual jurisprudência, né, no atual precedente do caso Maluf, não caberia, né? Tem o voto do Fux, mas precisariam de 2. Só que os advogados já falaram que vão tentar, né? Tentar, eles podem, né? Não quer dizer que vai ser julgado. Então, eu acredito que é extremamente improvável que mude, né? Só se a jurisprudência do STF mudar, para poder que caiba os embargos de infringência, apenas com um voto, para ir para o plenário teria que absolver eles, o que eu também acho difícil. Então vamos colocar como extremamente improvável. A Luciane Landim, em Brasília, tem uma pergunta para você também, Paulo. É com você, Lu. Oi, Síria, isso. Boa noite, Paulo. Com exceção de Mauro Cid, a gente viu sentenças sendo aplicadas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal com penas em regime inicial fechado. Existe alguma forma das defesas conseguirem mudar esse regime? Por exemplo, colocar prisão domiciliar ou prisão em regime aberto, por algum motivo, como idade? Existe essa possibilidade pelas defesas? Sim. Na verdade, o que a gente precisa esclarecer sobre a prisão domiciliar, que ela não é um regime de pena, né? Os regimes são aberto, semiaberto e fechado. A partir de 8 anos, a pena é automaticamente fechada e nada muda isso, né? O que acontece é que existe uma modalidade de prisão no regime fechado, que é a prisão domiciliar, né? Então, por motivos humanitários. Então, quando a pessoa está muito velha, quando a pessoa está com problemas de saúde, mães, lactantes, por exemplo, né? Então tem essas possibilidades na Lei de Execução Penal, a LEP, que permitem que a pessoa cumpra o regime fechado, né, em domiciliar. Quem vai dizer isso também é o ministro relator Alexandre de Moraes, que com certeza as defesas vão pedir. Mas elas só vão fazer esse pedido quando nós chegarmos, de fato, na execução de pena, né, que ainda não chegamos lá.
Quando começar, que é um outro processo, né? Cada réu condenado vai ter o seu próprio processo. Desse processo principal que a gente chama de ação de conhecimento, surgem as ações de execução, né? Cada réu tem sua execução penal. E nessas novas ações de execução é que vão ser feitos esses pedidos de domiciliar. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, você acredita que as possibilidades são maiores dessa prisão domiciliar? Você citou aí a questão da idade, né? Ele já tem mais de 70 anos, aí tem também as questões de saúde. No caso dele, você acredita que a probabilidade é maior de se conseguir essa prisão domiciliar? Eu acredito que sim, porque o Supremo já colocou ele em domiciliar para a preventiva, né? A mesma coisa. Decretar a prisão preventiva, né? E possibilitar o cumprimento dessa prisão preventiva em prisão domiciliar. É a mesma ideia, né? Ele está preso preventivamente na modalidade domiciliar por questões de saúde. A dúvida que surge é o seguinte: existe, né, uma cela da Polícia Federal pronta para recebê-lo, né, para receber esse tipo, né, de pessoa que está cumprindo pena, né, pessoas com um status de ex-presidente, por exemplo, né, no caso do Bolsonaro, que é uma cela individual com muito mais conforto do que a cela no presídio. Existe já a jurisprudência, né, isso não só para ex-presidentes, mas de forma geral, que se a unidade prisional, seja, né, uma cela na Polícia Federal, seja uma unidade prisional mesmo, né, num presídio, tiver condições de receber a pessoa com aquela condição de saúde, tem que se dar preferência para a prisão. Apenas se a prisão não conseguir tratar dessa pessoa que ela vai para casa. Então essa é uma jurisprudência importante, porque se ele vai ficar numa cela diferenciada com mais conforto, isso na verdade pode jogar contra o Bolsonaro, né? Porque se fosse um presídio mesmo, ele não teria condição. Mas por existir essa cela, talvez tenha. E é isso que vai ser decidido. Pois muito se falou sobre essa cela também, e aí tem a questão que o ex-presidente também é militar, né? Isso pesa, isso abriria mais possibilidades em relação ao local dessa prisão dele, Paulo? Ex-militares, né, no caso da reserva, quando eles vão para um presídio, né, eles ficam separados dos demais num lugar, porque destinado para esses presos que não podem ser misturados por questões de segurança, né? Policiais militares, policiais civis, juízes, promotores, que normalmente não vão presos, né? Mas essas pessoas, quando vão para o seguro, né? Elas ficam separadas por uma questão de segurança, né? No caso, existia uma possibilidade de ele ser preso no quartel. Só que o próprio, né, chefe do Exército já pediu porque não quer um preso lá, para não trazer a política, né, literalmente para dentro do quartel. Ele já afirmou que não quer, então isso está sendo descartado, mas existiu essa possibilidade. Se ele fosse para um presídio, mesmo não sendo ex-presidente, mesmo não tendo todo esse status, se ele fosse só um ex-capitão, né, vamos dizer assim, ele já teria direito a ficar separado dos demais por uma questão de segurança. Paulo, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai recorrer da sentença, apresentar os recursos cabíveis, o que já era esperado, mas que inclusive em cortes internacionais. Existe algum caminho, alguma possibilidade de algum órgão estrangeiro conseguir interferir, ter qualquer impacto nessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Ou quais são essas cortes internacionais, esses caminhos fora do Brasil que essas defesas podem apelar? Assim, é muito comum, né, que quando há uma violação grave de direitos humanos e as autoridades do país falharam em remediar essa violação, você pode procurar, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, pelo Pacto de São José da Costa Rica, né? Então, quando há essas violações de direitos humanos, se procura a Corte. Por exemplo, no caso do Vladimir Herzog, né, aconteceu isso. Mas o que acontece é que essa corte ela não consegue impor as decisões, né? Ela pode ter uma decisão que não tem uma força normativa, né, mas ela tem uma força no sentido político mesmo, né, de pressionar as autoridades do país a seguir a orientação da corte. Então ela orienta, né? Então, por exemplo, no caso de torturados pela justiça, né, pelo regime militar, né, a Corte Interamericana em mais de um momento já
orientou, né, o país, determinou que o Brasil, né, começasse a pagar indenizações, o que o Brasil de fato seguiu, né, mas não, isso não é automático, o país é soberano, né, ele pode entender que não houve. Nesse caso do Bolsonaro, ele está falando que esse julgamento, na verdade, é uma perseguição política, mas por tudo o que aconteceu, né, que foi um julgamento público, ele teve direito a advogados, etc., é muito difícil isso colar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque ela está acostumada a julgar torturas, né, as coisas da Colômbia lá nas Farc, sequestrados, esse tipo de coisa. Então eu acho que assim, um julgamento público com advogados e tudo, né, que teve o devido processo legal, eu acho muito difícil que escolhe, e mesmo se julgar é apenas uma sugestão que o Supremo pode sim, descartar e falar que não existiu isso, né, não tem essa força normativa. Paulo, agora há pouco você falou dos passos, né? Você falou que para cada etapa tem um processo, né? Eu queria que você explicasse para a gente quais são, por exemplo, esses prazos para os advogados entrarem com algum tipo de recurso. Agora o próximo passo é aguardar, se já existe um prazo definido para entrar com esse recurso ou mesmo para aguardar. Como é que é isso agora? Então, agora nós temos que aguardar primeiro a publicação do acordo. Né? Ele só está oficialmente condenado na hora que publicar o acordo, que né, o relator do caso tem que juntar todos os votos, né, e fazer a ementa, né, que é tipo aquele resumo, que é o que a gente usa muito no direito, a ementa dos julgados, e aí é publicado o acordo. O prazo, né, só existe a condenação juridicamente a partir da publicação desse acordo, e é quando começa o prazo para os advogados dos embargos de declaração, que são 5 dias. Com certeza eles vão entrar. E aí tem um novo julgamento, mas sem sustentação oral, então imagino que seja bem mais rápido, a não ser que o Fux, né, resolva fazer o voto dele de 13 horas de novo, mas os embargos de declaração analisa muita pouca coisa, né, então assim, imagino que os votos vão ser muito mais curtos, é coisa de em uma sessão todos votam, né, vai ser, por exemplo, igual aconteceu com a dosimetria da pena, não tem muito o que falar. Então deve ser bem mais rápido. E aí pronto, julgou os embargos de declaração, publicou o acórdão, também tem publicado os embargos de declaração. E aí os advogados devem tentar os embargos infringentes. Né? Só que o que eu imagino que o Alexandre de Moraes vai fazer os embargos infringentes são incabíveis e vai pedir que a Secretaria do Supremo Tribunal certifique o trânsito em julgado. Isso é o quê? Né? Traduzindo, olha, esse recurso aqui não cabe, porque precisava de 2 votos absolutórios. Então, como esse recurso não cabe, acabou os recursos, transitou em julgado, ou seja, aquilo que foi decidido está definido 100%, não muda mais, e aí começa tudo que eles determinaram ali no voto, de perda de cargo público, cumprimento de pena de prisão e tal, começam a partir de quando certifica o trânsito em julgado. Paulo, sobre a questão da inelegibilidade dos condenados, eu queria entender a partir de quando e até quando essa punição, esse afastamento das urnas eletrônicas, ele começa a valer, né? E ele vigora por 8 anos, mas quando que ele realmente começa a ser contado? E especialmente no caso de Jair Bolsonaro, que já tinha sofrido condenações de inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sim, então, a inelegibilidade tem 2 coisas aí que eu acho que causa uma certa confusão. Existe a inelegibilidade, que é a condenação por conta de uma condenação por um órgão colegiado, e existe a cassação dos direitos políticos, que é mais ampla. Existem as 2 coisas numa condenação criminal. Né? Nesse caso, né, a partir do momento que ele está condenado por um órgão colegiado, que é a primeira turma, né, são 5 juízes, então a partir daquele momento, ainda que ele entre com embargos de declaração, embargos de infringência e tudo, a partir de agora, ele já está inelegível por conta dessa condenação. E são 8 anos até ele acabar de cumprir a pena. Então, a pena aí de 27 anos, você coloca aí os 27 anos, mais 8 anos quando ele acabar de cumprir a pena. A inelegibilidade dura isso tudo. Né? E os direitos políticos, que é mais amplo, porque os direitos políticos, a inelegibilidade é só o que a gente chama de direito político passivo, que é de ser votado. A cassação de direitos políticos pela condenação criminal, que aí é só com trânsito em julgado, né, como eu falei, quando certificar o trânsito em julgado, ele perde direitos políticos. E aí, todos os direitos políticos, inclusive o de votar. Ele não pode, os réus, uma vez que certificar o trânsito em julgado, não podem mais votar, né? Os tribunais regionais eleitorais de onde eles votam são oficiados, para eles não poderem mais votar,
E outros direitos políticos, como, por exemplo, tudo que você precise demonstrar que está em dia com a justiça eleitoral, você não pode fazer. Por exemplo, concurso público, vestibular, né? Não sei se eles pretendiam, mas aí também não pode. Agora, e aí, Paulo... esses direitos políticos, só para completar, desculpa, é enquanto durar a pena, né? Enquanto durar a pena. Acabou a pena, não tem esses 8 anos que é da inelegibilidade. Então, ele é mais amplo, mas ele acaba com a pena, enquanto a inelegibilidade vai até 8 anos depois da condenação. Só que, só para completar, que eu acabei de lembrar disso, está discutindo no Congresso agora que esses 8 anos começam a partir da condenação e não do fim da pena. Existe essa discussão também, que até o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, estava a favor, né, e pegou muito mal, porque filho de Bolsonaro apoia debilitar a lei da ficha limpa. Que é isso, né, no final. Eles estão retirando o prazo de 8 anos do fim da pena para quando acontece a condenação, que nesse caso são 27 anos de diferença, né? Ok. Bom, a gente sempre incentiva aqui os nossos telespectadores, Paulo, a participarem conosco, mandarem perguntas. E tem uma pergunta aqui do Joel, ele quer saber o seguinte: se vão confiscar dinheiro do Pix de Bolsonaro para pagar a multa de 30 milhões de reais? Essa é a pergunta dele. Pelo que eu entendi, esses 30 milhões de reais não são direcionados somente para Bolsonaro, né? São para todos os 8 condenados agora nesse julgamento. E aí eu já emendo uma outra pergunta para você também. Se há um prazo para esse pagamento dessa multa? Sim. O que acontece? Essas multas, elas são o que a gente chama de penas acessórias, tá? Não só a pena principal. Né? Porque quando a gente vê aquela condenação por... o cara foi condenado a pagar a cesta básica, né? Existe a condenação principal, que é de prestação pecuniária, que se você não pagar, você pode ser preso. Né? Ela é uma pena de prisão que é convertida em pena de prestação pecuniária. Se você não pagar, pode voltar a ser pena de prisão. Nesse caso, não. Nesse caso, a multa ela nunca pode virar prisão, e os danos morais que eles foram condenados também nunca podem virar prisão. Essa multa e essa questão dos danos morais, se não for pago, tem o mesmo tratamento, a multa principalmente tem o mesmo tratamento de você não pagar um imposto. Se você não pagar um imposto, o que acontece? Execução fiscal. Né? Então começa um processo de execução, igual várias pessoas enfrentam, né? Penhora de bens, pode sim penhorar dinheiro em conta, dinheiro que está entrando por Pix, bens como carros, barcos, apartamentos, terrenos, que você tiver, né, de valor pode ser penhorado para que se pague, e os danos morais é um pouco diferente, porque seria uma execução civil promovida pelo Ministério Público, e a outra é uma execução, a multa é uma execução fiscal, mas isso tudo também é a partir do trânsito em julgado, o que a gente chama de liquidação da sentença, porque por enquanto eles falaram em dias multa e salário mínimo, então vai para a contadoria, né, do tribunal, vai falar, olha, isso tudo vocês condenaram dá tanto, aí sim o ministro relator, né, o Alexandre de Moraes, tem que intimá-los para pagar essa multa, e aí se eles não pagaram, eles ficam em mora com o Estado, e eles sofrem uma execução fiscal como se não tivesse pago o imposto, né? E em relação aos danos morais, como se tivesse sido condenado civilmente, por exemplo, ele xingou alguém, e aí condena a pagar 10 mil reais de danos morais, e aí se ele não paga, a pessoa pode executar ele num juízo civil. É a mesma coisa. Os danos morais também seguem essa lógica, porque como a vítima aqui não é uma vítima identificada, né, é a sociedade, então quem promove essa execução civil é também o Ministério Público, e segue a mesma lógica, né, de tentar executar, pegar dinheiro do banco e tudo. Tá certo. Bom, eu peço para você continuar com a gente, que nós separamos mais alguns trechos aqui destes 2 dias de julgamento, e a gente gostaria de te ouvir, Paulo. Olha só, nós separamos alguns trechos primeiramente aqui, descontraídos entre os ministros, que repercutiram bastante hoje. Um deles é este que nós separamos, da ministra Carmen Lúcia e do ministro Flávio Dino. Não, ministra Carmen tem prioridade absoluta. Sempre. Muito obrigada. Eu fico satisfeitíssima, mas a prosa já acabou. Mas continuará por muitos anos. Sempre, por muitos anos, nós todos continuaremos proseando. Não lembra que o ministro Barroso, o presidente, vai cantar no meu aniversário de 104 anos, que não é amanhã. Falta um bom tempo. O seu aniversário de 104 anos está garantido.
Agora, o ministro Barroso pode se aposentar, né, da cantoria, não da toga. Mas ele tem muitos talentos, não há dúvida. E em outro momento, o ministro Alexandre de Moraes disse que perdeu o jogo do Corinthians devido à demora da sessão em que Luiz Fux declarou absolvição aos réus. E eu prometo a Vossa Excelência que eu não farei com Vossa Excelência a maldade que me fizeram ontem, de fazer eu perder quase 2/3 do jogo do Corinthians. E o Atlético Paranaense, eu cheguei em casa, já estava 2-0. Para minha felicidade, mas perdi aquele momento de felicidade dos 2 gols. E para aqueles que não se recordam, eu fiz o ministro Flávio Dino vestir uma camisa do Corinthians no estádio, no Arena, junto com os 2 filhos que são corintianos. Isso, e a Dani por conta dos filhos. Não foi por causa de Vossa Excelência, não. E torça pro Botafogo hoje, por favor. Então, hoje, daqui a pouco, o Botafogo pega o Vasco também pela Copa do Brasil. Então, eu serei rápido e célere aqui nesse final. Paulo Crozara, chamo você novamente para a nossa conversa. Esse tom usado meio que de brincadeira, ao mesmo tempo de ironia, foi bastante criticado por alguns especialistas hoje, né? De que aqueles ambientes e situações, portanto, não caberiam momentos assim. Eu queria saber de você, toda a sua experiência em tribunal, como que você avalia esses momentos aí que nós presenciamos ontem durante o julgamento? Olha, pode parecer talvez um pouco polêmico ou esquisito que eu vou falar, mas esse tipo de cena é comum nos tribunais. Eu acho que por ser um julgamento com muita mídia, e no Supremo, acho que tem uma questão mais solene, né, por ser ministros do Supremo, tem um peso maior, talvez pegou mal, né, na opinião pública, por eles estarem ali condenando pessoas a passarem o resto da vida presas, e eles estarem descontraindo, né? Eu não tenho experiências fora do Brasil, né? Mas o brasileiro costuma ser um povo mais informal, assim, do que pelo menos no mundo ocidental, né? E esse tipo de brincadeira, principalmente em julgamentos mais longos e tudo, alguma conversa ali no meio, um pouco mais descontraída, acho que até pelo fato de ser muito pesado, estarem ali há horas, né, discutindo uma coisa extremamente séria, esse tipo de diálogo, principalmente se o clima for bom, né, entre os jogadores, acontece sim, né, nos tribunais. Né? Agora, para a opinião pública, eu entendo assim, que pelo fato de eles estarem condenando pessoas a muito tempo de prisão, talvez fosse melhor ter reservado isso para fora das câmeras, né? Mas que é comum, Agora, outro ponto, Paulo, a defesa do tenente-coronel Mauro Cid, né, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, solicitou hoje ao Supremo Tribunal Federal a revogação das medidas cautelares em vigor desde a celebração do acordo, né, de delação premiada, isso em setembro de 2023. O argumento é que a pena de 2 anos imposta pela primeira turma ao militar já teria, portanto, sido cumprida. A defesa de Cid também questiona o período em que as cautelares estão em vigor, né, que deve ser esse período abatido aí na pena, já que o ex-ajudante de ordens está sob restrição de liberdade. Apesar de ter sido condenado por 5 crimes pela Procuradoria-Geral da República, Cid foi sentenciado, portanto, pela primeira turma do STF a apenas 2 anos de prisão em regime aberto em razão desse acordo de colaboração premiada. A defesa do tenente-coronel havia pedido como benefício uma pena privativa de liberdade de no máximo 2 anos ou até mesmo o perdão judicial. E aí, Paulo, eu quero saber de você, esse pedido da defesa do coronel Cid é viável juridicamente? Ou seja, pode-se considerar que ele cumpriu a pena com essa justificativa? Sim, é bastante viável. Existe uma coisa no direito penal que chama detração. Né, porque, por exemplo, o Bolsonaro que está em prisão domiciliar, tecnicamente está cumprindo pena, mas esse período, obviamente, conta para a pena que ele vai cumprir, porque ele está preso, então faz sentido, se ele está preso agora, se ele ficou preso, 6 meses, vai descontar esses 6 meses da pena que ele tem que cumprir, isso se chama detração. A jurisprudência do STJ, a gente está falando do STJ que está abaixo do STF,
tem evoluído para que quando as restrições à liberdade, por exemplo, tornozeleira com limitação de horário, você tem diversas limitações, também contam na detração, né, que também excluem da pena esse período que ele cumpriu, né, ficou tornozeleiro e cumpriu essas restrições de horário, etc., de fim de semana, também contam na pena, na hora de cumprir a pena, existe essa detração. A jurisprudência do STJ é essa, né, só que o STF está acima do STJ. Então, o pedido que eles fizeram é, sim, bastante viável, e agora o STF vai se manifestar sobre isso. Eu acredito, né, que havendo toda essa boa vontade com o delator que nós observamos, né, que falaram que a delação foi sim útil, que ajudou tanto que abaixaram, né, os outros pegaram mais de 20 anos, ele pegou 2 anos, então eles falaram, sim, a delação de fato ajudou no resultado da ação penal, estamos premiando ele nos termos do acordo, e o acordo era que ele ia cumprir no máximo 2 anos em regime aberto, né, então, tendo essa boa vontade, sim, isso está de acordo com a jurisprudência do STJ. Se eles forem seguir essa jurisprudência, a pena do CID de fato acabou. Tá certo. Paulo Cruzara, muito obrigada por atender o nosso chamado mais uma vez, por estar conosco aqui no Tempo News de hoje, fazendo essa análise, esclarecendo essas dúvidas aí que muita gente tem sobre o que vem aí pela frente em torno dessa condenação desses réus, né, agora condenados. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado. Bem, as repercussões pós-julgamento seguiram Brasil e mundo afora. Políticos se manifestaram pelas redes sociais sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus da trama golpista também. O filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, se manifestou pelas redes, dizendo que Moraes é um violador de direitos humanos. Olha só o que ele disse, portanto, agora o mundo sabe que Moraes é realmente um violador dos direitos humanos. O ministro Fux do STF está expondo o quão ridículo é esse julgamento do golpe, portanto, da Disney. Ele disse ali, uma verdadeira perseguição política para tirar Bolsonaro direita das eleições de 2026. As sanções de Magnitsky também devem ser aplicadas à Europa. Portanto, foi o que ele disse, o filho de Bolsonaro. O deputado federal também afirmou hoje que estamos unidos e que todos estão unidos, né? Ele postou fez uma publicação, na verdade, colocando que os Estados Unidos podem enviar caças F-35 e navios de guerra ao Brasil para defender a democracia. Em entrevista ao site Metrópolis, ele ainda afirmou que se o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual à da Venezuela, com eleições que não são nada transparentes, sem a ampla participação da oposição, regado de censura e prisões políticas no Brasil, pode perfeitamente no futuro ser necessária a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. Palavras dele, portanto. O outro filho de Bolsonaro, o senador Flávio, também se manifestou pelas redes sociais e destacou a falta de provas durante o processo. Olha só o que ele disse. Carmen Lúcia não individualiza uma única conduta de ninguém, não cita uma prova de absolutamente nada. Pessoas que não se conhecem e nunca se falaram passaram a integrar uma organização criminosa. Discurso virou prova de premeditação, narrativas viraram fundamento jurídico. Suprema perseguição. Querem matar Bolsonaro, portanto, diz aí o post de Flávio Bolsonaro. O filho do ex-presidente ainda afirmou em entrevista coletiva que o julgamento foi uma farsa e que o jogo não acabou, está só começando. Em teatro que foi armado ali, que demonstra que Alexandre de Moraes e alguns dos seus colegas sequer respeitam um outro ministro do Supremo Tribunal Federal, fazendo piadinhas, mandando indiretas para o ministro Luiz Fux, como se quisessem vencer uma discussão e não apenas cumprir os seus papéis como juízes imparciais que deveriam ser, fazendo chacota do brilhante voto que ele deu ontem. Eu acho que aí beira muito mais a inveja que devem ter de uma pessoa preparada, que estudou o processo de verdade, que atacou ponto a ponto. O presidente Bolsonaro está aqui firme
forte, de cabeça erguida, para encarar de frente essa perseguição, porque a história vai mostrar que nós é que estamos do lado certo, o lado da defesa da democracia, o lado da defesa da soberania, e não ao lado da defesa da supremacia, como nós vimos hoje. Bom, já a senadora Gleisi Hoffmann afirmou que Bolsonaro e os demais réus do processo foram condenados com provas contundentes. Vamos ver o que ela disse. Portanto, a condenação de Jair Bolsonaro e seus cúmplices pelo Supremo Tribunal Federal expressa o vigor da democracia e da soberania nacional. Foram condenados no devido processo legal, mediante provas contundentes dos crimes que cometeram. É uma decisão histórica, sem precedentes, para que nunca mais ousem atentar contra o Estado de Direito e também contra a vontade do povo expressa nas urnas. É também resposta ativa do Poder Judiciário do Brasil às sanções econômicas e à coação absurda do governo de Donald Trump em conspiração com os traidores da pátria a serviço de Bolsonaro. Hoje, por meio do STF, o Brasil disse ao mundo que os crimes contra a democracia são intoleráveis e são também imperdoáveis. Portanto, a publicação de Gleisi Hoffmann se manifestando após esse julgamento. Já o deputado federal mineiro Nicolas Ferreira afirmou em suas redes sociais que nem traficantes ou corruptos são condenados com penas semelhantes a esta. Ele disse ali 27 anos de prisão, formou-se uma maioria no STF para condenar Bolsonaro. Nem os mesmos homicidas corruptos e traficantes costumam ter penas semelhantes. Infelizmente, nada surpreende. Entre os juízes que deveriam ser imparciais estão advogados, amigo, indicado por Lula para estar ali. Entre a encenação e a Constituição, infelizmente prevaleceu a encenação. Registro meu respeito ao voto lúcido do ministro Luiz Fux, que demonstrou o óbvio. O STF é incompetente para julgar o caso, além da insuficiência de provas para as especificadas. Divergência rara num tribunal cada vez mais semelhante a um diretório partidário. Essa foi a manifestação do deputado Nicolas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em postagem, afirmou que o resultado do julgamento não foi uma novidade para ele. Ele disse, portanto, se não se pode transigir com a impunidade, também não se pode desprezar o princípio da presunção da inocência, condenando sem provas. O resultado do julgamento, infelizmente, já era conhecido. Bolsonaro e os demais estão sendo vítimas de uma sentença injusta e com penas desproporcionais. A história se encarregará de desmontar as narrativas e justiça ainda prevalecerá. Força, presidente, seguiremos ao seu lado. Portanto, manifestação do governador de São Paulo. Bom, e muito se perguntou como que seria a manifestação do governo dos Estados Unidos, né, após esse julgamento. O secretário Marco Rubio, pelas redes sociais, disse que Alexandre de Moraes continuava com as perseguições políticas. Olha só como se manifestou, portanto, o secretário. As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele finaliza ali esse post dizendo: os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Já o presidente Donald Trump, em entrevista à Fox News, disse que o que está acontecendo com Bolsonaro é muito parecido com o que tentaram fazer com ele. Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man. And I don't see that happening.